Olá, sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira. Quero agradecer a você que está nos ajudando aí, dando o seu like, ativando o sininho, tá? E também divulgando o nosso trabalho aí, compartilhando os nossos vídeos. E quero agradecer você que também faz os seus comentários. Esses comentários só têm nos ajudado a melhorar cada dia mais o nosso trabalho aqui. Muito obrigado a você. Muito obrigado mesmo. E para iniciar o estudo de hoje, vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso que estás nos céus, te agradecemos pela bênção, Senhor, e poder mais uma vez estudar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém! Vamos lá? Vamos ver se a gente conseguiu decorar o verso para essa semana? Vamos lá! Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu e você somos filhos e filhas de Deus. Amém! Bom, hoje o tema é muito interessante também, como todos os outros temas, mas esse tem um quê a mais, para que a gente possa entender a mais qual é o plano de Deus na nossa vida. Vamos lá então? Responsabilidade dos membros da família de Deus. Olha que tema interessante. Qual é a sua responsabilidade? Qual é a minha? Vamos lá então? Todos desfrutamos das bênçãos de Deus e dos dons espirituais e temporais que Deus concede a todos. Cabe a nós a responsabilidade de usar esses dons da melhor forma possível. E quais são essas formas? Que dom, o que é dom, o que é bênçãos? Vamos lá então? Porque a gente compreendendo o que significa dons e bênçãos, a gente vai entender qual é o plano de Deus na nossa vida e também vai saber como usar essas dádivas de Deus, né? Vamos lá então. O que é bênção então? É a salvação, é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, que Deus nos dá. Então, qual é a bênção na sua vida? Que Jesus morreu por você. E através da morte de Jesus, você volta a ter direito à vida eterna. Olha que bênção maravilhosa. O que é uma bênção? Ele é um presente que Deus te dá sem você merecer. Você não precisa fazer algo para merecer. Mas aí tem algumas coisas que Deus também te dá. Então vamos lá. O que é dons? O que são dons? Donativos sobrenaturais. O que é sobrenatural? Não é da sua natureza, você não faz parte da sua natureza, Então é sobrenatural, é fora da sua natureza terrestre, carnal. Então Deus ele te dá alguns dons que fogem do nosso controle, da nossa natureza, né? Exemplo, dons de cura. Segundo lugar, profecias. Falar e compreender novas línguas. Tem gente que tem facilidade de aprender novas línguas. Eu tenho dificuldade, né? Agora tem pessoas que falam 3, 4, 5, 6 idiomas e até dialetos. Além de falar línguas conhecidas como inglês, português, alemão, mandarim, japonês. Ele ainda aprende dialetos, que são línguas derivadas dessas línguas. Interessante, né? Então, até línguas indígenas. Então tem pessoas que têm facilidade de aprender. E isso é um dom. Não é que coisa natural minha. É um dom. É um dom dado por Deus. E para que servem esses dons? Como tocar, cantar. Para que serve? Para a pregação do Evangelho. Então você que aceita fazer parte da família de Deus, você tem que saber usar bem essas qualidades, esses dons que Deus te deu. Senão ele pode ser uma maldição para você. Em vez de ser uma dádiva de Deus, ele se torna uma maldição para você. Tem que tomar muito cuidado, né? Então, isso não te deixa feliz saber disso? Se te deixa feliz é porque você está no caminho certo. Se te deixa feliz que está usando esses dons para a causa do Evangelho, para a pregação do Evangelho, você tem que ficar feliz. Mas se você está usando os dons indevidos que Deus te deu, Deus vai te cobrar um dia. Deus vai te cobrar, fique certo disso, né? O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Ou amar a Deus de todo o coração? O
que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Que está lá em Mateus 22:37. O que significa isso? Primeiramente, nós temos que entender que Deus, uma das únicas coisas que Deus te pede é que tenhamos o quê? Que tenhamos o respeito pela pessoa de Deus. Que tenhamos respeito. E o que temamos, né? O que é temer a Deus? É respeitar a Deus, reconhecer a Deus. É isso que Deus quer de você, que você o reconheça. Temer não é o fato de ter medo. Não. Temer a Deus é respeitá-lo. É compreender a Deus, é entender a Deus, buscar entender a vontade de Deus. Isso é temer a Deus. Né? Vamos lá. E também, além disso, ele quer que nós andamos em todos os seus caminhos. O que é caminho? Não, que ele fala assim, ó, segue por esse caminho aqui, que você vai ser feliz. Ele quer que a gente siga esse caminho, para que a gente possa ser feliz, né? Então, o que acontece, muitas das vezes, que a gente não consegue entender o que é andar nos caminhos de Deus. É guardar os seus mandamentos. O que são os mandamentos? Que são mandamentos de Deus? Regras, ordem diretas de Deus. É uma ordem direta de Deus. Não faça isso, não faça aquilo. Entendeu? Deus está mostrando um caminho para você. Não desvie desse caminho. Então, para você não desviar desse caminho, é como se você estivesse viajando, né? Tem as placas. Daqui a 500 metros você faz um retorno para tal lugar. Você vai, se você passar os 500 metros, você não vai retornar mais naquele lugar. Você vai fazer um outro retorno, porque você não respeitou a placa. Você não respeitou o limite de 500 metros e entrar à direita. Então, para que a gente possa ser feliz nesse mundo, a gente tem que aceitar as ordens diretas de Deus. E as ordens diretas de Deus foi os 10 mandamentos, o decálogo, né? Na qual Moisés se apresentou diante de Deus e Deus escreveu com seu próprio dedo. A única coisa que está escrita na Bíblia, que foi escrito pelo próprio Deus, foi o quê? Essa ordem direta dele. Não matarás, não adulterarás, não terá outros deuses de mim. Eu estou falando aqui fora da ordem, mas a ordem é: não terá outros deuses de mim. A primeira ordem de Deus, né? Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura. Está lá. É uma ordem direta de Deus. Isso é um mandamento. Agora, guardar os estatutos. O que é estatutos? Estatutos são regulamentos, que não faz parte da ordem direta, mas é um regulamento. Qual era o regulamento para o povo de Deus? Bom, aqueles que eram de outras nações e queriam aceitar o judaísmo, o que eles tinham que fazer? Qual era o regulamento antes de Cristo? Era a circuncisão. Era ser circuncidado. Então, para fazer parte do povo de Deus antes, lá no deserto, tinha que ser circuncisado. Tinha que respeitar algumas regras. Primeira, essa era uma. Qual era a outra regra? As outras regras eram o quê? Não poder comer carne imunda. Essa era outra regra. E tinha diversas outras regras. Está lá em Levíticos 11. Primeiramente, lá em Levíticos 11 fala da regra do quê? Da alimentação. É uma regra. Então são estatutos para você poder fazer parte da família de Deus. Então, para que você seja da família de Deus, você tem que respeitar o mandamento, que é uma ordem direta, e os estatutos, que são regras para você poder se manter dentro do plano de Deus, para fazer parte da família de Deus, né? Vamos lá então, continuando. E tudo isso é para o nosso próprio bem. E não são pesados, tá? Porque se fosse pesado, talvez a gente às vezes não transgride algumas regras. Lógico que a gente transgride, né? Limite de velocidade. Quem aqui já não foi multado por velocidade? Quem já não foi multado por furar o farol vermelho? Muitas pessoas.
Então a gente, de vez em quando, a gente vai transgredir algumas regras. É aí que está Jesus, é aí o momento de pedir perdão a Deus, reconhecer que você está errado. É por isso que Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. É nesses momentos que eu reconheço que eu errei e vou até Ele e peço perdão. Não porque eu vou viver uma pessoa totalmente ilibada, nada vai me acontecer, não. Nada eu vou fazer porque eu sou muito santo. Não, não é isso. Todos nós somos pecadores. A única coisa que nós temos na nossa essência é que somos pecadores. Faz parte do nosso DNA. O pecado já vem embutido em nós. O pecado dos nossos pais, né? Todos nós sabemos que nós somos 50% do pai e 50% da nossa mãe. Não é verdade? Então nós trazemos carga genética do pai e carga genética da mãe. E junta tudo isso e dá 100% de mim. Esse 100% de mim é 50% de coisas boas do pai e 50% de coisas boas da mãe, 50% das coisas ruins do pai e 50% das coisas ruins da mãe. Que torna esse 100% que sou eu, junto parte dessas pessoas. E eu assim vou continuar passando esse gene para frente. Porque nós somos pecadores, nós já vemos com a nossa carga genética do pecado. É por isso que precisamos de Jesus para nos justificar diante de Deus todos os dias. Né? Continuando lá. Então lá em Deuteronômio fala também, Deuteronômio 12, está lá em Deuteronômio 12, 10 aliás, 10, 12 e 13, diz assim, olha. Agora pois, ó Israel, que é o que é o Senhor teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, que eu acabei de falar. Em segundo lugar, lá em 13, e para guardar os seus mandamentos do Senhor e seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Não é para o teu bem? Ele fala que, essa aqui está com uma pergunta, mas é para o teu bem. Ele quer que você pense, mas será que os mandamentos de Deus é bom para mim? Lógico que é, né? Lógico que é. E também lá em Mateus, 1 João 5, versículo 3 diz assim, olha que interessante, porque este é o amor de Deus, que guardamos os teus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não é pesado para você. Se nós olharmos, se nós amarmos Deus, agora só é pesado se eu sou obrigado, né? Aí eu sou obrigado a levantar cedo. Então é ruim demais a levantar cedo, porque é obrigado. Agora, quando você tem prazer de levantar cedo, 6 horas você já pula da cama com toda aquela energia. Quando é pesado, mas é 6 horas ainda, eu vou levantar agora, meu corpo dói. É pesado, mas a lei de Deus não é pesada. Quando você ama a Deus, você faz isso, você vai servi-lo de coração. Tá certo que, como eu falei antes, a gente pode errar, mas não vamos errar o tempo todo. Nós vamos reconhecer quem somos e pedir perdão a Deus por isso, né? Continuando lá, diz assim, observar. O que significa observar? Observar os mandamentos. O que é observar? Prestar atenção, fixar os olhos, estudar. É isso que significa a palavra observar os mandamentos. Observar a lei de Deus, é isso. Prestar atenção, estudar, para que você possa entender, porque senão você vai entender como se fosse um peso, um fardo na sua vida, a lei de Deus. Obedecer os seus mandamentos, para muitos cristãos hoje, obedecer a lei de Deus é ser legalista. Isso não é ser legalista. Muitos falam, você guarda o mandamento porque você guarda a lei de Deus porque você é legalista. Estou cansado de ouvir a pessoa falando isso. Vocês são legalistas. O povo de Deus é legalista. Não. O povo de Deus é aqueles que obedecem a Deus, não é legalista. A lei é de Deus. Então Deus é legalista, não sou eu. Sou cumpridor das leis de Deus. Essa é a diferença. Então eu não sou legalista, eu sou cumpridor. Quem faz as leis que é legalista. Então você não está me acusando, não está acusando quem serve a Deus, você está acusando Deus de ser legalista. Você entendeu? Então, continuando lá. E só amar a Deus é o próximo como a nós mesmos. Eles acham assim, então nós devemos ser legalista, assim, eu só devo amar a Deus, só amar a Deus e o próximo. Quem disse que sem Deus é possível amar ao próximo? Não é. Não é. Se a gente
não entender o que é Deus, a gente não vai entender o que é o próximo. Ver que o próximo é meu irmão. Se ele é meu irmão, porque ele é filho de Deus. E se ele é filho de Deus, ele é meu irmão. Se ele é meu irmão, porque eu também reconheço que sou filho de Deus. Não é? Então é isso que a gente tem que pensar. Usar o nosso lóbulo frontal, a nossa razão, para entender aquilo que Deus nos pede. Mas o que significa amar a Deus? É colocar Deus em primeiro lugar. É colocar Deus acima de tudo. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E observar o quê? Dar toda a nossa atenção aos seus mandamentos. Dar toda a nossa atenção. Vamos direcionar nossa atenção para os mandamentos de Deus. Qual é os mandamentos de Deus? É a ordem de Deus. Vou lá. Por que não matar? E vou procurar lá. Por que eu não devo matar? Porque se eu for matar alguém, eu vou estar matando o meu irmão, vou fazer o papel de Caim. Não é? Se eu roubar, eu vou estar roubando quem? O meu irmão. Eu também vou fazer papel de Caim. Né? Também vou fazer. Vou ser um Judas, né? Melhor, vou ser um Judas Iscariotes, né? Então, se eu observar a lei, eu vou me colocar lá, poxa, então, se eu adulterar, eu vou estar saindo com a mulher do meu irmão. Ou saindo com o esposo da minha irmã. Que se a gente olhasse melhor para os 10 mandamentos, a gente ia entender que a ordem de Deus é para o meu bem. E sendo para o meu bem, vai ser bem para o próximo, que é meu irmão também. Não é? Bom, isso significa construir a nossa vida espiritual na rocha. Observar os mandamentos de Deus, a lei de Deus, guardar a lei de Deus, é o quê? É construir a minha vida espiritual sobre a rocha. E quem é essa rocha? Jesus! O inimigo me oferece areia para eu construir a minha vida espiritual. Quantas pessoas estão indo para um caminho errado? Quantas pessoas não estão sendo enganadas, entrando, construindo a sua vida espiritual sobre areia movediça? Aonde não se prega a volta de Jesus, aonde não se prega que devemos nos arrepender dos nossos pecados, aonde só se prega cura, coisas, bens materiais. Isso tudo vai ficar aqui. Se eu estiver agarrado nisso, eu vou me afundar com eles na areia movediça. Então construa sua vida espiritual sobre a rocha que é Jesus, sobre a tua verdade, que é o quê? A sua lei, os seus estatutos. Não o que o homem está fazendo, não o que o homem está pregando para o seu benefício, onde os fins é para beneficiar a si próprio. Tem homens ficando ricos aí, usando a palavra de Deus, para o seu mel prazer. E a gente tem que tomar muito cuidado. Está lá em Mateus 7, versículo 24. Construa essa rocha, construa a sua vida espiritual, a sua casa espiritual, em cima da rocha que é Jesus. Meu amigo e minha amiga, quero te agradecer mais uma vez por ter estudado a Bíblia comigo hoje. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, faça o seu comentário. E se você gostou, ative o sininho. Dê o seu like, compartilhe. Muito obrigado. Deus abençoe você e toda a sua família.